E recording in progress. Hoje é quarta-feira, dia 12 de julho. Eu sou o Teacher Pita, essa é a Med School e nós estamos para mais uma aula de inglês. Hoje vamos falar sobre Federal do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai falar de URGS, a prova mais completa, mais complexa, mais chuchuzinho, mais coisa, mais amor do Rio Grande do Sul. Um dos vestibulares que eu mais gosto de preparar, tá? Porque essa prova realmente separa quem sabe de quem não sabe, tá? Ela é uma prova historicamente mais longa, mais densa, né? Com questões bem equilibradas entre vocabulário e gramática, ou seja, algumas provas no Rio Grande do Sul, elas são basicamente provas de leitura, né? A gente vai olhar, acabou de ver a UFSM mostrando isso, né? O Enem é uma prova assim. Outras têm mais peso gramatical, né? A prova da URGS, ela traz um pouquinho de cada uma dessas coisas, tá? Então, é importante a gente estar atento para, conhecimento de vocabulário, óbvio, tem que ter vocabulário. 2, estratégia de leitura, ou seja, como é que eu resolvo essa prova, por onde que eu começo, para onde eu vou primeiro, né? E 3, conhecimento gramatical. Tem que saber gramática para a prova da URGS, não escapa, tá? Então eu fiz uma pequena apresentação aqui para vocês, deixa eu abrir aqui, tá? Eu peguei uma prova que eu curti muito o tema, achei o tema muito, muito legal, e ela mostra bastante como essa prova é, como essa prova da URGS é. Lembrando, há questões em inglês e há questões em português, tá? Então você vai ver, normalmente, o começo da prova trazendo questões em português, para a pessoa dar aquela aquecidinha e tal, né? E ao passo que as questões vão passando, elas trocam para o inglês, né? Para exigir um pouquinho mais. Quando a gente fala de estratégia aqui, o que eu vou te dizer é, olha, quem sabe, começa pela parte em inglês, ela já está logo no começo, né? Desculpa, a parte em português, porque a estratégia de leitura vai ser muito parecida com o PF, vai ser muito parecida com o FSM, um pouquinho com o Enem, tá? E depois, na sequência da prova, faz a parte em inglês. Outras pessoas, dependendo do seu nível de inglês, um nível mais avançado, um B2, por exemplo, talvez essas pessoas prefiram começar pela parte em inglês. Por quê? Porque algumas pessoas elas reclamam do cansaço no final da parte de inglês, né? Claro, porque começa com questões em português, você está mais com a cabeça mais fresca, né? E aí vão para a segunda parte da prova e as questões são mais densas, elas estão em inglês. Então, algumas pessoas preferem ir para lá, começar pela segunda parte, e depois fazer a parte mais leve. Assim, depende, tá? Depende de cada um. Eu gosto de fazer na sequência, tá? E sempre respeitando aquela ordem. Eu faço primeiro as questões que são mais fáceis. Eu resolvo primeiro as questões mais acessíveis. Eu resolvo primeiro as questões que exigem menos leitura, tá? Essa é a estratégia matadora para você sair bem nessa prova. Vamos, então, à prova que eu separei para vocês. Harry Potter, tá? Gosto muito, sou fãzão, tá? E resolvi escolher essa porque sim, tá? Então vamos lá. Então a gente entra na prova, tá? Na prova desse ano, da URGS, tá? E o tema é Harry Potter, tá? Pode ser qualquer outro tema, tá, gente? Talvez hoje em dia a prova desse ano possa ser um texto sobre ChatGPT, acho que está muito em voga, tá? Então, se você ainda não usa, se você ainda não conhece, eu olharia para o ChatGPT como uma forma de poder estudar um pouco mais, tá? Ou de aprender alguma coisa para eu poder responder as questões. Esqueci de abrir o e-board. Hold your horses. Tem que abrir o e-board, Pita. Onde é que você vai tomar nota das coisas da aula de hoje? Né? Ok, vamos lá. E-board aberto agora. Foi. Sharing screen. Hold on, sorry. Pita Bocó. Ok, agora sim. Ok. Então vamos lá. Sorry, o FSM. Então foi. A gente foi para abre a prova e tá lá o texto, tá? Lembrando, a gente não lê o texto antes, tá? De novo,
Enquanto algumas pessoas... É um mantra, tá, gente? Eu preciso repetir. Enquanto algumas pessoas estão se matando lendo o texto, a gente está usando a cabeça e olhando as questões primeiro, tá? Mas em havendo título, em havendo imagem, em havendo termos sublinhados, em havendo fonte, lá no final, né? A gente presta atenção nessas coisas. Então, olha só. Se você viu o filme, né, ou se você viu o livro, talvez você tenha visto a primeira imagem lá, que mostrava o Harry Potter com a Hedwig. Aí você vê lá a família do Dudley, né? E aí você tem aqui, ó, Hardly Any Neck. Fica de olho nisso aqui, deve ter questão sobre isso, né? No Finer Boy, ó, tá em evidência isso. Deve ter questão sobre isso. Sempre que tem termo sublinhado tem questão sobre, né? E aí, Undersleesh, marcado lá. E é isso, tá? Então, e aí vai lá, J.K. Rowling, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ok? Então é isso. São essas informações que a gente tem sobre o texto, sem lê-lo, tá? Vamos para a questão de número 1. O texto informa que a senhora Potter tem marido e filha, irmã e irmão, cunhado e irmão, sobrinho e irmã, sobrinho e cunhada. Eu não sei se você que está assistindo a aula de hoje, né, saberia responder sem ler o texto. Estou com o chat aberto, que só eu consigo ler, não está aparecendo na gravação. Conta para mim se você saberia responder sem ler o texto, apenas com conhecimento prévio de Harry Potter. Ok, ok. E deve ser por isso que esse é um texto pertinente, porque provavelmente a maior parte das pessoas que farão a prova não estão mais na onda Harry Potter, tá? Mas eu já sei que a primeira questão fala sobre isso, obrigado pelo chute, tá? Vamos para a próxima questão, questão de número 2. O senhor e a senhora Dursley, de acordo com o texto, eram muito cordiais com os vizinhos, admiravam e protegiam o filho, estavam mal devida, e impediram que o casal Potter morasse na mesma rua ou trabalhavam fora todos os dias. Vamos pedir aqui para o chat. Alguma informação sobre isso? Ou não? Senão eu vou avançando. Quer chutar? Querem chutar? Ok. All right. Sempre lembrando que nesse momento a gente está fazendo aquele negócio de ligar a cabeça no assunto do texto, tá? Essa é uma das razões de ler as questões antes. Ok. Questão de número 3. Segundo o texto, o pescoço da senhora Dursley era bem fino, normal, feio, torto e comprido. Eu lembro de ter visto alguma coisa sobre isso, tá? Mas vamos em frente. Questão número 9. De acordo com o texto, a lacuna da frase abaixo pode ser preenchida corretamente com todas as alternativas, à exceção de uma. Ou seja, eu estou fazendo a prova, né? O que eu preciso lembrar? Que eu tenho que pegar e circular a palavra incorreta, tá? É importante demais, tá? Que eu diga para mim mesmo, ó, eu quero errada. Não é a certa porque tem 4 certas, tá? O bom é que uma questão assim nos conta 4 verdades. Para o casal Dursley, os membros da família Potter são um segredo a ser mantido, uma ameaça à sua paz, vizinhos agressivos, parentes indesejáveis ou pessoas detestáveis. Se eu puder dar uma sugestão aqui, você pode eliminar, nesse caso, alternativas que são muito parecidas, tá? Eu não vou ajudar aqui, tá? Porque senão vamos dizer que o teacher está ajudando. Mas assim, ó, quando eu tenho uma alternativa, tá? Uma questão que fala sobre a incorreta, é bem provável que haverá alternativas que vão corroborar umas com as outras, tá? É bom a gente ficar de olho. Vamos para a próxima. A expressão hardly any na linha 3 poderia ser substituída por raramente visto, dificilmente algum, bom tamanho, quase nenhum, especialmente longo. Vou começar por essa. Por quê? Porque
Todas as outras, nenhuma das outras me deu uma pista, né? Me deu um lead, como se diz, o pessoal gosta de usar um lead, uma pista, né? De onde começar. Mas essa me diz porque ela diz assim, olha, é a expressão lá naquela linha e lá na linha 3. Então, vamos lá, Ctrl Shift 4. O que significa hardly any? Vou botar aqui. Ok, vamos botar de ladinho aqui, vamos lá para a questão. Ok! Estamos aqui, jovens. Tá lá na linha 3, tá? Então, o que que isso significa? Isso significa que eu vou olhar, eu vou ler só esse pedacinho aqui, ó. Sacou? Então, vou deixar assim, ó. Vou deixar você ler esse pedacinho, jovem, tá? Vou tomar uma aguinha e vou pedir para a galera que está na sala, no chat, né, me dar um sinalzinho quando tiver respondido. Não precisa me dar a resposta, tá? Só me dá um joinha quando você, ó, já li, já sei qual é a resposta, aí eu explico. Vai lá. Nossa senhora, deu um gole. Um gole para dar resposta, mas que loucura isso. Vamos então à questão. O Sr. Dursley era diretor de uma firma chamada Grunnings, que fazia drills. Como é que é aquele negócio que vai na ponta da furadeira? Brocas. Às vezes fala, tá? Ele era um big, beefy man, tá? Então, tá aqui o Sr. Dursley, ele era um cara grande e beefy, vem da palavra carne, tá? Carne de gado, né? Carnudo, um cara rechonchudo, né? Carnudo, tá? Um homem, então, grande, com hardly any neck. Então, neck é pescoço, se você lembra daquelas garrafas long neck, né? Any, porque está perto de uma palavra negativa, que é hardly, que é quase nenhum, né? Então, com quase nenhum pescoço, ou quase sem pescoço, tá? Embora ele tivesse um grande bigode. Então, vamos lá. Raramente visto, podia ser. Dificilmente algum, gostei dessa aqui. De bom tamanho, não. Quase nenhum, gostei dessa aqui. Especialmente longo, não era longo, tá? Então, entre todas elas, tá? Hardly any, ipsis literis, ou seja, né, ao pé da letra, N perto de uma palavra negativa, né, como hardly, significa nenhum, D de Dinamarca, esta é a resposta certa, já temos uma resposta certa, já temos uma questão, já sabemos que é sobre Harry Potter, e se você prestou atenção, e se você prestou atenção, tá? Tem mais questões aqui, tá? Vem comigo, vamos em frente nas questões. Opa, perguntas no chat. Não sei, eu realmente não lembro. Realmente não lembro. Ah, não sei. Ok? Churup aqui. Olha só, questão 6. A palavra although na linha 3, independentemente do contexto irônico em que se encontra, indica. Então, ó, de novo a gente está lá na linha 3. De novo tem uma pergunta que não precisa de muita informação, tá? Ctrl Shift 4, tá? Qual a função da palavra although? Ó, podia ir para lá, tá? Vou, mas assim, ó, essa é uma coisa que eu vivo dizendo, tá, né? Toda hora aparece, tá lá o texto, tá lá a palavra although, me diz quando eu dou a resposta, me dá um joinha ou me avisa no chat que eu já posso corrigir, por favor. Yes! Lembrando, tá? Assim, ó, vamos lá pro reward. Tá? Sempre tem uma lista, né, que eu já fiz em outras aulas. A gente já falou sobre isso em outras aulas, tá? Nem vou buscar lá, tá? Então, filhos, encontrando, but,
sorry, but, dash, however, however, dash, though, dash, although, barra, nevertheless, tá? Você vai marcar oposição, concessão, contrariedade, todas essas palavras não tem nem que discutir. Lembrando, FSM, lembrando que but também dá a ideia de exceção, tá? Existe uma tradução para but, que é exceção. Então, vamos lá para a questão. Então, letra E, contrariedade. Né? Não tem muito o que discutir. Vamos em frente. Próxima questão. Olha lá, ó. A frase There was no finer boy na linha 10 equivale a... Não precisa nem ir para a linha 10. Né? Ele quer dizer assim, ó, dentre as opções abaixo, qual que é o sinônimo de There was no finer boy? Tempo. Pode fazer. Me dá um sinal. Nossa, que ligeireza! Então vamos lá, para se você está fazendo essa aula gravada, você dá um pause e aí você me avisa quando segue em frente, quando você tiver respondido, tá? Então, aqui tem uma coisa interessante, que é esse no aqui, tá? E, bom, para ajudar a galera e para explicar melhor, eu vou fazer uma regrinha aqui, ó, bem legal. Só deixa eu pegar o whiteboard. Tcharam. Tcharam, tcharam. Ok? Então vamos para a gramática. Então, olha só. Como é que eu digo nenhum em inglês? Nenhum. Eu tenho nenhum. Eu tenho duas opções. A primeira opção, tá, é any. Ok? A segunda opção é no. Essas são duas formas em inglês de dizer nenhum. Mas qual a diferença entre eles? É que para o N ser nenhum, ele precisa ter junto dele uma palavra negativa. E essa palavra negativa tem que ser uma palavra, por exemplo, como not, como hardly, que a gente acabou de ver. Hardly, como seldom, que significa raramente, né? Como rarely, que significa raramente, ou até como never. Então, o N mais uma palavra negativa, ou uma palavra negativa mais o N, significa nenhum. O não, ele sozinho já é o nenhum, ok? Bom, deixa eu só botar para ficar bonitinho, senão ele fica com ciúmes. Pronto, tá? Mas como isso? Como é que acontece? Assim, I don't have any friends in Passo Fundo, por exemplo. Né? Essa mesma frase ficaria assim, deixa eu só, I have no friends em Passo Fundo, tá? Então, essas duas frases se equivalem, a diferença é que quando eu usar N para dizer nenhum amigo, eu preciso de uma palavra negativa, tá lá a palavra negativa, tá lá o not. Tá? Quando eu usar no, não posso usar a palavra negativa. Lembrando, a não ser que você seja o Roger Waters, que na música do The Wall disse we don't need no education. Tá, ali ele comete um erro gramatical, mas de propósito, tá? Eu acho, não perguntei para ele nunca me contou isso, né? Eu acho que ele quer dar ênfase, tá? Eu acho que ele quer dar uma ênfase. A gente precisa, não precisa, de jeito nenhum, de coisa nenhuma, tá? Acho que é isso. Ou para caber na métrica, tá? Por quê? Porque a gramática correta seria assim, ó. We need no education. Ou we don't need any education, tá? Eu acho que essas duas opções não caberiam na métrica, sabe? We need no... Ficava horrível. We don't need any... Essa aqui até... Mas acho que não foi isso, não é a intenção do Roger Waters nesta canção. Vamos para a questão, então. Então, a frase, ela já vem com no, tá? Então, eu preciso encontrar uma que seja equivalente. There was a not finer boy. Não rola, tá? There was a not, não rola. There was a finer boy. Não, esse é o oposto.
Porque a frase diz, não havia um menino melhor, não havia um guri, né, mais querido, né, que ele. Então, there was, isso aqui é o oposto, fora, tá? There was any finer boy. Lembrando que quando eu usar any numa oração afirmativa, significa qualquer. E eu quero dizer nenhum. Olha o no ali dizendo nenhum. There was some finer boy. Havia algum, né? Também tá fora, também tá fora. Pronto, acabou. Deu, né? There wasn't a finer boy. Por quê? Porque eu não posso usar o no aqui, porque eu já tenho uma palavra negativa, tá? Poderia fazer ainda assim. There wasn't any finer boy, tá? Mas o autor da questão preferiu assim, resposta certa, letra E de escola. Vamos para a próxima questão. A palavra underslish, na linha de número 19, o sufixo ish, tem o mesmo sentido na frase aqui. Então vamos lá. Ó, vamos para sufixos. Suffixes. O que o ish faz? O ish, ele pega um substantivo e transforma em adjetivo, tá? Então, se vocês lembrarem, tá? Não é o caso, mas em inglês tem isso, tá? Então, vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Green. Green é verde. Se eu colocar greenish, esverdeado, ou tipo um verde, tá? Os falantes de inglês, quando eles querem transformar uma palavra em adjetivo, na conversação, tá? Eles colocam um ish no final para dizer, né? Ah, como é que tava? Sei lá, tava frio lá. Ah, tava cold-ish. A palavra não é necessariamente uma palavra que eles usarem aqui, não vai ser uma palavra correta no vernáculo, mas os caras vão entender que é tipo ou meio aquela palavra que foi dita antes, tá? Então vamos ver o que a gente tem nas opções. Então, Underslish significa Dursley, remember, lembre-se, é o nome da família, né? Un significa não, e ish, o adjetivo, ou seja, olha, isso aí não era um negócio que os Dursley fariam, não é do estilo dos Dursley, não é do tipo dos Dursley. Vamos para as alternativas. Ah, não, vamos para as alternativas, nada. Bora você aí responder e me dar um sinal quando você estiver pronto para que eu possa seguir. É só me dizer, dar um sinalzinho dizendo que você já sabe a resposta. Yes! Então vamos a elas. Vamos lá. There's nothing prettier than Flemish lace, tá? Então é um laço não há nada mais bonito que uma fita, um laço flamenco. Legal, gostei, ó. Ixi. She was too old to wear such girlish clothes. Such girlish clothes. Legal, ó. Ela é muito velha para usar essas roupas de menininha, tá? Então, ó, as duas fazem função de adjetivo. He had a strange sort of reddish beard. Então, ó, ele tinha um tipo estranho, strange sort, um tipo estranho, né, de barba avermelhada. De novo, adjetivo. Então, ó, tanto A quanto B quanto C encaixam na regra. Essa questão vai ser interessante. Vamos para o próximo. Let's meet at 7-ish, if it's fine for you. Esse é um jeito antigo, tá? Dos falantes de inglês usar números, tá? Começou com os militares, depois as pessoas começaram a usar, tá? Então, tipo 7 horas, 7-ish, tipo, mais ou menos, lá por 7 horas. Então, quando você diz 7-ish, pode ser 7:05, 7:10, 7:15, tá? Também parecido. I'm captivated by everything Irish. Então, todas elas encaixam nesse negócio de adjetivo, mas lembra, a palavra underslish, o sufixo ish, tem o mesmo sentido na frase. Então, não existe essa palavra. Eles pegaram um substantivo, Dursley, acrescentaram um ish para dizer tipo Dursley. O que quer dizer aqui? A língua, a cultura flamenca. Não é, tá? Essa aqui é formada de um adjetivo mais ish. Não é, né? Esse é para numeral. Não é.
Essa aqui é uma nacionalidade, uma língua? Não é. Resposta certa, B de Brasil. Por quê? Porque pegou um nome, deixa eu só tirar tanto vermelho aqui, pegou o nome girl, pegou o nome Dursley e colocou ish para dizer no estilo da menina, né? No estilo dos Dursleys. Perguntas, dúvidas, questões até aqui? Nope. Joia, então deixa eu só vir para cá agora. Eu vou dar uma parada na gravação por um instantinho. Hold your horses.